nós vamos tratar agora, no capítulo 10, dos espaços territoriais especialmente protegidos. Na verdade, nós estamos falando de uma previsão constitucional, inciso terceiro, parágrafo primeiro, artigo 225. Uma obrigação do poder público, seja ele estadual, municipal ou federal, legislativo, também está no conceito de poder público, e, de certa maneira, até mesmo o judiciário, embora de uma outra pegada, uma outra embocadura com relação a isso. Mas essa é uma obrigação de todos. Bom, o que diz a Constituição? Que sempre que o Estado, o poder público, identificar áreas cujos valores ambientais e ecológicos sejam de tal natureza relevantes que mereçam proteção especial, ele deve fazer isto. Então, essa é uma obrigação. E aqui nós temos um outro fator também muito interessante. Por quê? O Estado ele pode se utilizar de diversos meios para criar um espaço territorial especialmente protegido. Pode se utilizar de uma lei, pode se utilizar de um decreto. Normalmente, quem cria esses espaços territoriais é o Poder Executivo, através de um decreto. Mas há casos, por exemplo, o Monumento Natural das Cagarras, no Rio de Janeiro, em frente à Praia de Ipanema. Foi criado por uma lei. Na época, o relator foi o então deputado Fernando Gabeira. Foi criado esse espaço territorial especialmente protegido, na verdade, um espaço marítimo, né? Um território marítimo, lá na região das Cagarras. Mas a Constituição, ela diz o seguinte: mesmo que você, Estado, crie por decreto um espaço territorial especialmente protegido, ele só pode ser alterado por lei. E aí é uma lei no sentido formal do termo. Uma lei aprovada ou pela Assembleia Legislativa, ou pela Câmara de Vereadores, ou pelo Congresso Nacional. E mais, essa lei não pode esvaziar aqueles elementos que deram margem, que deram fundamento à constituição daquele espaço territorial. Então vamos imaginar o seguinte: um parque nacional de 10.000 hectares. É uma lei e retira desse parque 9.500 hectares. Essa lei é uma lei inconstitucional. Por quê? Porque ao retirar os 9.500 hectares, ela simplesmente acabou com aquilo que merecia proteção, né? Nós já tivemos situações, e por isso esse inciso da Constituição, lembre-se do Parque Nacional de Sete Quedas. O Parque Nacional de Sete Quedas foi extinto por um decreto, porque no local onde ele estava instalado, né, e a proteção das Sete Quedas, foi alagado pelo lago de Itaipu. No regime constitucional atual, isto seria inconstitucional, isso não poderia acontecer. Então, esse é um dos motivos porque esse dispositivo constitucional tem essa natureza. O Supremo Tribunal Federal também já decidiu que não é possível alterar espaços territoriais especialmente protegidos por meio de medida provisória, porque não há nenhuma urgência para que se retire uma área de um parque nacional ou de uma reserva biológica, enfim, ou de qualquer tipo de unidade de conservação. Então, é necessário que, de fato, seja uma lei. Agora, nós temos alguns espaços territoriais especialmente protegidos que decorrem da própria existência da lei, ou seja, eles não decorrem de um ato do poder público, né, de um ato concreto do poder público. Um parque nacional precisa ser criado, né, precisa ser identificado, tem um mecanismo próprio para que ele seja constituído. Outros espaços territoriais decorrem pura e simplesmente da lei.
Exemplo, área de preservação permanente, desde que se encontre, que estão na Lei 2.651, que nós vimos no capítulo anterior, não é? Que são a proteção da vegetação natural. Então, uma área de preservação permanente, se ela se enquadra naquele contexto geral do artigo 4 da Lei 2.651, é suficiente, ela está feita. Não, não há necessidade de mais nada. Não precisa de um ato constitutivo do poder público. Tá? Ela simplesmente existe. É claro que há outros espaços territoriais protegidos, por exemplo, no meio ambiente cultural. Se nós temos um bem tombado, o entorno daquele bem tombado é também um espaço territorial especialmente protegido, não é? Então, há uma enorme gama de espaços territoriais especialmente protegidos. O Brasil tem aproximadamente 29% do seu território sob proteção especial, não é? A média mundial é 28%, portanto, o Brasil está 1% acima, e há países que têm espaços territoriais proporcionalmente maiores. Agora, devido ao tamanho do país, o Brasil tem bastante áreas protegidas, não é? O que a gente precisa agora é que, de fato, essa proteção seja eficiente e que a gente não ouça, como é constantemente falar, porque a maior parte da degradação ou dos incêndios florestais na Amazônia acontece em áreas protegidas por lei. Então, está falhando aí o poder público em fazer cumprir a lei que ele próprio eh, faz, ele próprio define, e os decretos que eles fizeram. Então, essa é a ideia do espaço territorial especialmente protegido. Aqueles que decorrem da lei e aqueles que decorrem de atos do poder público. Tá? Muito obrigado.